pouquinho de o início de tudo, né? Tudo referente à nossa apostila, à Bíblia. Vamos falar também sobre andar no Espírito, sobre esforço próprio e sobre andar por vistas e entendimento próprio. E vamos contar um pouquinho de nossas experiências com fé. Amém, a paz, amados. Tudo bem com vocês? Amém. Eu vou falar, como vocês veem aqui, sobre o início, a fé no início de tudo. Como vocês veem lá, está o Adão e a Eva, né, no início de tudo. Eu separei um versículo para falar um pouquinho, que é Gênesis 3:3. Porque no princípio, em Gênesis 2:17, Deus disse a Adão e Eva que eles poderiam usufruir de tudo no jardim, né? De todas as árvores, tinham frutos, tinham tudo para eles usufruir lá no paraíso, né? Só que ele falou para eles, deixou bem claro, só que da árvore do conhecimento, do bem e do mal, vocês não devem comer e nem tocar. Então o Senhor deixou bem claro a eles que não era nem para eles comer nem tocar. E quando a gente chega aqui em Gênesis 3:3, a Eva está dizendo já para a serpente, né? Para a astuta serpente. Mas Jesus disse, mas Deus disse que não é para a gente comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e nem tocá-la. Só que aí a serpente já vem, né? A gente pode trazer até para o nosso dia a dia, vem aquele que vem falar para você, não é assim. Que você está com aquela fé que Deus te colocou, olha, Deus te prometeu. Aí vem um enviado lá do inimigo e fala para você, não é bem assim. Foi o que a serpente falou, não é bem assim. Certamente vocês não vão morrer, não morrerá. Aí veio a dúvida, já plantou a dúvida. Aí uns dizem que a serpente na época tinha mão, que ela pegou e jogou, aí a Eva tocou, viu que não morreu, tá vendo? Você não morreu, pegou e não morreu. Então você não vai, se comer também não vai morrer. A gente não sabe bem como foi. Mas o que eu quero dizer para você é que ela teve dúvida. Ela não creu, e crer é você acreditar. Ela não acreditou no que o Senhor tinha falado para ela. O Senhor falou, não, é para comer que você certamente morrerá. E ela foi e comeu e ainda deu para o marido, né? Feliz, como diz o pastor da Eva, ainda passou para o marido. Então, o que eu tenho de experiência minha para contar para vocês de fé? Que a gente vai contar as nossas experiências de fé. A gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, para hoje. O Senhor te fez uma promessa e você duvidou. Veio um marido que não é crente. Você está indo naquela igreja, você não vai conseguir nada. Algum amigo, alguém vem e fala, não é bem assim. E fé é você crer e descansar. E qual que é a minha experiência? Eu tenho muitas experiências de fé. Mas a minha experiência de fé, que foi que desde o início, quando Deus falou, eu descansei, foi quando eu estava esperando meu filho. Eu fui numa determinada igreja e Deus usou a pastora da igreja para falar comigo. E eu estava com o barrigão, ela falou assim, olha, Deus está dando um livramento do seu filho morrer enforcado no cordão umbilical. Aí eu estava naquele mover todo, eu falei, nossa, amém, glória a Deus, eu recebi, só que descansei. Não contei, minha mãe estava comigo, só que a pastora veio e falou. Não contei para minha mãe, não contei para o meu esposo. Descansei ali, aquele culto estava maravilhoso, fui para casa, esqueci. Quando o Vitor nasceu, não era para eles assistir o parto. E Deus fez um mover tão grande que desse jeito dele, foi chegando, já conversando com as enfermeiras, levando recado. Falei, eu não quero ouvir recado. Fala para ele para lá que eu estou com a dor de feliz. E ele mandando recado. Fez amizade com todo mundo e foi assistir o parto. Mas tudo isso foi o trabalhar de Deus. Aí a gente foi lá, aconteceu o parto, ele assistiu, viu tudo. Eu não sabia de nada. O Victor tinha nascido com cordão, só que eu não vi, eu só escutei o médico falar corta, mas na hora você está tão atribulada que você fala, não nem ouviram nada. Pensei que era corta normal, corta o cordão. Quando a gente levou o Victor para casa, ele estava com umas manchinhas assim. Eu falei, nossa, filho, ele está com umas manchinhas assim, bem avermelhadas. Ele falou, eu acho que é porque ele nasceu com o cordão no pescoço, eu vi. Aí os médicos cortaram correndo. Aí eu falei, filho, você não acredita. Eu fui numa igreja e Deus tinha revelado isso. Só que o que eu aprendo nisso? Quando Deus falou comigo, eu descansei, eu nem contei para ninguém, eu descansei, eu falei, amém, Senhor, cortou o laço, amém. Só que Deus ainda fez com que, porque eu não contei para minha mãe, nem para ninguém, nem para o meu esposo, Deus fez com que ele assistisse o parto e visse que o meu filho ele realmente nasceu com o cordão e a promessa que ele fez foi cumprida. Ele está aqui hoje, é um levita do Senhor, ele foi escolhido. E eu descansei, eu poderia ter ficado apavorada, falado, não, meu filho vai morrer, contado para um, para outro, mas não, eu descansei desde o início.
E é isso que hoje a gente quer falar para vocês. É fé no início. Deus te prometeu, querido, no início você já descansa. Não fica questionando, não fica perguntando, mas será? Não, Senhor, o Senhor prometeu, amém. Foi o que Deus fez com Adão e Eva. Se eles tivessem descansado, Deus deu tudo para eles usufruir. Quando Deus promete, o que a gente pode fazer? Vai buscar o Senhor, descansa, vai adorar Ele. E na hora certa, Ele vai trazer à tona aquilo que você precisa. Mas nós estamos um pouco sem fé, igual Eva. Aí vem uma planta no seu ouvido, não vai naquela igreja, não, porque você não vai receber nada. Não, isso aí é furada. Que são usados pelo inimigo, assim como a serpente fez, e faz com que você perca a sua bênção. Então, a conclusão de tudo que eu quero dizer para você, querido, a fé é descansar no início de tudo. Você descansa, espera no Senhor, e Ele cumprirá o desejo, aquilo que Ele prometeu. Amém, querido? Amém. Amém. Salve os irmãos capazes do Senhor, amém? Amém. Bom, eu vou falar sobre fé, andar no Espírito. Que está em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, eu entendo assim que às vezes a gente está até dentro da igreja e a gente ouve a palavra do Senhor e não tem aquela fé, né? Aquela fé das coisas acontecerem na nossa vida. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque a palavra do Senhor nos diz assim que nós temos que estar em busca das coisas que o Senhor tem falado, usa o pastor para falar, e a gente está ali naquele sentado e vai embora para casa e nada acontece na nossa vida. E aí a gente fala, por que isso está acontecendo? Mas está indo todos os cultos, vai de quarta, vai de domingo, e nada acontece. E eu tenho um testemunho para contar para vocês, que aconteceu na minha vida, na vida do meu esposo, que na época nós estávamos noivos. E naquele ano, era o ano de 2009, e eu lembro que era fevereiro, e aí a gente tinha determinado que a gente ia casar naquele ano. E aí a gente ele tinha vendido o carro, e a gente tinha conseguido o apartamento. E aí o que aconteceu? Ele estava desempregado, só eu estava trabalhando. E aí eu estava pagando, né, algumas coisas, tudo, tinha comprado geladeira, essas coisas eu estava pagando. E aí, e ele desempregado. E aí, um certo dia, eu estava incomodada com aquilo. Assim, ele estava desempregado, mas ele estava fazendo bico, essas coisas, não estava registrado, né? Então, assim, meu Deus, como que a gente vai casar, né? Como que a gente vai conseguir pagar todas as coisas? E aí, eu um dia peguei e falei, não, eu não aceito isso. Eu não aceito, porque eu estou na igreja e a gente tem visto, né, que andar com o Senhor é andar com fé. É aquela fé das coisas acontecerem na nossa vida. E eu falei, eu não aceito, então eu vou colocar essa minha fé em ação. E aí, irmãos, eu peguei e comecei a procurar, coloquei lá na internet e coloquei o que ele fazia na época, que era técnica eletrônica, digitei lá e apareceu um monte de vaga. Aí eu falei, eu vou ligar nesses números e alguma coisa vai dar em alguma coisa, né? E aí eu peguei e comecei a ligar. Aí eu lembro que o rapaz falou assim, é pra você a vaga? E eu falei, não é pra mim, é pro meu noivo. Aí ele falou assim, então fala pra ele me ligar, que tem uma entrevista amanhã. Aí eu falei, então tá. Aí peguei, passei pra ele, né? Aí depois ele me ligou e ele falou assim, é pra trabalhar na NET. E eu lembro que a gente conversando uma vez, ele falou que ele queria muito trabalhar lá, mas era muito difícil de entrar. E aí eu falei, Wellington, então vai. E aí, irmãos, a gente até brigou porque o abençoado ainda foi atrasado, né? E eu ainda briguei com ele e falei, eu não acredito que você fez isso. Aí, mas assim, tudo é plano de Deus na nossa vida, né? Porque ele ainda falou que o cara conversou com ele e tal. Enfim, irmãos, e aí, tudo bem. Aí eu fiquei, né, naquela, preocupada, e nada de chamarem ele, nada. E aí eu lembro, irmãos, que nós fomos numa igreja e Deus usou um pastor para falar com a gente estava sentado assim no fundo. E eu lembro que ele falou assim, não falou de casamento, não falou de nada. Ele só falou, fica de pé. E aí nós ficamos de pé e ele falou assim, olha, eu não sei o que acontece, mas Deus manda falar assim que ainda este ano está tudo pronto. E aí eu guardei aquilo dentro de mim, né? E fiquei com aquilo, né? E aí a gente continuou. E nisso, nada de chamarem ele. Eu lembro que passou um mês, ele falou que a prova tinha sido muito difícil. E aí, irmãos, eu lembro que ainda tava aí ele conseguiu uma outra vaga. E ele tava muito triste, assim, eu vi e ele, eu queria muito que me chamassem.
e já estava para entregar os documentos em outro serviço quando eles ligaram de novo. Mas eles ligaram para fazer a dinâmica lá. Olha isso, não era nem para ser contratado. E aí ele falou, o que você acha? Eu falei, não, vai lá, né? E aí ele foi, aí ele explicou toda a situação, que ele estava para ser contratado em outro lugar. E aí, enfim, irmãos, que depois ligaram, não sei se foi um mês mais ou menos que passou de novo, e aí contrataram ele. E assim, ele entrou em agosto lá para trabalhar e nós casamos em outubro. E realmente, assim, Deus preparou tudo na nossa vida. Preparou a festa, os móveis, tudo. E hoje já faz 6 anos, né, que ele trabalha lá, tá lá até hoje. E assim... e assim, tudo que a gente faz é andar por fé, né? Porque não adianta a gente estar dentro da igreja e não colocar nossa fé em ação. Porque a gente está aqui, tem que ter fé, tem que acreditar que o Senhor pode fazer. O mesmo Deus que abriu o mar, que fez todas aquelas maravilhas na vida dos seus filhos, Ele faz na nossa vida. Basta a gente ter atitude também, né, irmãos? A gente ir atrás e não também só ficar aqui na igreja esperando que as coisas aconteçam. Não, nós temos que ir em busca. Porque nós temos que acreditar que o Senhor faz, Ele faz sim, mas a gente tem que acreditar nisso e ir em busca do nosso desejo. Amém? Então eu creio assim, que se você tem algo que para você, não vai dar certo, dá sim, irmãos, dá sim. A gente tendo fé no Senhor e colocando essa fé em prática. Amém? Coisa linda, hein? Paz. Bom dia. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre andar por esforço próprio. E eu escolhi Jeremias 17:5, que diz: maldito o homem que confia no homem. E aí tem mais um pedacinho ali, mas eu vou falar. Eu escolhi esse versículo porque ele é muito claro em dizer maldito o homem que confia no homem. E tem mais um pedacinho que se retrata... Não, pode deixar lá, não tem problema. E aí tem mais um pedacinho ali que fala maldito homem que confia no homem. Eu não lembro do versículo, porque estava ali e aí não tá. Licença, pastor. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Nessa parte aqui, faz da carne o seu braço, também nós podemos dizer que faz do seu próprio esforço o seu braço, né? No caso, o nosso braço, o nosso esforço próprio, a nossa vontade e não a vontade de Deus, assim apartando o nosso coração do Senhor. Porque nesse momento nós já não estamos mais com o Senhor, e sim com nós mesmos. Ou seja, o homem que confia no homem, tanto o homem da minha direita ou da minha esquerda, tanto o meu homem, o meu braço. E esse versículo, ele é muito interessante para mim. Eu aprendi muito pesquisando sobre isso e também entendendo um pouco mais sobre o esforço próprio, enfim, no curso e tudo mais. E o que eu quero dizer, a minha vida mesmo, o esforço próprio foi um grande erro. A gente aprende muito quando eu me batizei nas águas com 16 anos e depois de um mês parecia que eu nem conhecia mais Jesus, porque eu achei que eu podia, com 16 anos, eu achei que eu podia fazer tudo do meu braço, do meu jeito. E toda a minha família, meu tio pastor, Thaís, não é dessa maneira. E eu lembro um dia que ele me falou desse versículo. E falou de outros versículos também que eu tinha anotado, mas